Olá pessoal, tudo bem? Bastante tempo aqui que a gente não fazia vídeo novo pro canal, porque agora eu tô viajando, eu tô fazendo um período do doutorado aqui, eu tô na Espanha agora. Então, com a função de vir pra cá, acabei que eu não consegui fazer muitos vídeos nessas últimas semanas. Mas agora tava fazendo algumas leituras aqui para voltar a gravar alguma coisa. E escolhi aqui para retomar, deixa eu trocar aqui, esse livro, que é um livro bem, um clássico, bem conhecido, mas muitas vezes as pessoas não chegam a ler, mas deveriam. Então quem não conhece, agora vai conhecer a obra aqui do Stuart Mill sobre liberdade. Vamos pegar o primeiro capítulo aqui do livro, já indo direto para a obra, que os vídeos costumam ficar bem grandes, né? Então vamos direto para o primeiro capítulo sobre liberdade aqui, capítulo 1, tá? Do livro do Stuart Mill, que a gente vai falar hoje, e eu já estou direto indo para o capítulo 1 aqui, porque o primeiro parágrafo ele já diz sobre o que se trata a obra dele. Então, em vez de eu tentar explicar, é melhor vocês observarem a partir das palavras dele, como eu sempre gosto que seja feito, né? Sempre tento trazer a partir das palavras dos autores, para que vocês não tenham a minha opinião ou o meu entendimento, para que vocês possam ler juntos e criar a compreensão de vocês aqui. Mas então, o que ele vai dizer? O tema deste ensaio não é a chamada liberdade da vontade, tão lamentavelmente contraposta à mal denominada doutrina da necessidade filosófica, mas sim a liberdade civil ou social, a natureza e os limites do poder que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo. Eu fiz uma pequena anotação aqui. O que ele quer dizer, então? Não se trata da liberdade no sentido de livre-arbítrio, tá? Ele não está falando ali liberdade da vontade. Ele não quer saber se as pessoas são livres no sentido metafísico ou qualquer coisa assim. Ele está querendo dizer da liberdade civil. O que as pessoas podem fazer ou não numa sociedade organizada? Quais os limites do poder e o que pode ser legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo? Qual é o poder legítimo? Ou seja, não se trata também de um poder que eventualmente podia estar pensando lá na época de uma sociedade que entrou em guerra e uma outra sociedade escravizou aquela. Não é disso que se trata. Ele está falando de poder legítimo, tá? Ou seja, de algo que vai ser aceito pela sociedade, que é algo que vai ter uma legitimidade por trás. Então ele está falando aqui de direito, certo? Esse é o assunto do livro. Qual é os limites legítimos da restrição jurídica de direitos? Ele vai fazer uma breve introdução histórica aqui, eu vou dar uma puladinha nisso, mas ele vai dizer que antigamente o objetivo era impor limites aos poderes lá dos reis e tal, mas que a sociedade superou esse momento, à medida que continuava a luta para fazer o poder governante emanar da escolha periódica dos governados. Algumas pessoas começaram a pensar que se havia atribuído demasiada importância à limitação do próprio poder. Poderia parecer que essa era uma estratégia contra governantes cujos interesses fossem habitualmente opostos aos do povo. O que agora se queria é que os governantes se identificassem com o povo, que o seu interesse e a sua vontade fossem o interesse e a vontade da nação. A nação não precisava ser protegida da sua própria vontade. Não se receava que a nação agisse tiranicamente contra si própria. O que ele está falando aqui? Ele está falando ali do século XIX, principalmente, certo? Ele está falando, por exemplo, da época pós-Revolução Francesa. A gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos. Ele está falando, por exemplo, da época da codificação do Código Civil francês. O que acontecia? O povo entendia que ele estava representado. Até coloquei a anotação aqui, fortalecimento do poder legislativo, por exemplo, na época do Código Civil francês. O povo entendia que estava sendo representado lá pelo Poder Legislativo. Então, por que o Poder Legislativo teria limites? O Poder Legislativo poderia tudo, certo? Se o Poder Legislativo eram representantes do povo, nesse momento o Poder Legislativo passava a ser soberano, por que o Poder Legislativo teria que ter limites? O Poder Legislativo podia fazer tudo. Se ele estava representando a vontade do povo, não teria por que limitá-lo. Essa era uma ideia inicial, certo? Após o momento de superação da monarquia, do absolutismo, vem essa ideia então de um poder ilimitado que pertencia ao legislativo. E ele vai dizer que isso foi testado e se percebeu que não dava bem certo. Contudo, no que diz respeito às teorias políticas e filosóficas, bem como a pessoas, o sucesso revela falhas e fraquezas que o fracasso poderia ter escondido da observação. Ou seja, essa tese de que o poder legislativo era ilimitado foi testada e fracassou. A ideia de que o povo não tem qualquer necessidade de limitar o seu poder sobre si mesmo poderia parecer evidente quando o governo popular era uma coisa sobre a qual apenas se sonhava, ou que se lia que tinha existido num passado remoto, lá na Grécia, no caso. Então, as pessoas pensavam, ótimo, agora o poder está nas mãos do povo, o povo pode tudo.
E aí eles viram que isso também não dava certo. O povo que exerce poder não é sempre o mesmo povo sobre quem o poder é exercido, certo? E o governo de que se fala, não é o governo de cada um por si mesmo, mas sim o governo de cada um por todos os outros. Além do mais, a vontade do povo significa, na prática, a vontade da parte mais numerosa ou mais ativa, a maioria, ou aqueles que conseguem fazer-se aceitar como a maioria. Consequentemente, o povo pode desejar oprimir uma parte do povo, e são tão necessárias precauções contra isto como contra quaisquer outros abusos de poder. Isso nos parece óbvio hoje em dia, certo? Hoje em dia a gente sabe disso. Primeiro, a democracia se faz a partir da maioria. E isso não significa que a maioria possa tudo, que possa oprimir, por exemplo, minorias. Pelo contrário, as minorias devem ser respeitadas. Isso para nós pode parecer óbvio hoje em dia, mas não era óbvio na época, por exemplo, pós-Revolução Francesa, e ele está colocando isso aqui, deixando isso bem claro, que o povo não é todo mundo. O povo muitas vezes é parte do povo e às vezes nem é a maior parte, às vezes é aquela que mais consegue ser ouvida ou melhor consegue se manifestar, etc. Por isso, a limitação do poder do governo sobre os indivíduos não perde qualquer de sua importância quando os detentores do poder respondem regularmente perante a comunidade, ou seja, perante o partido mais forte da comunidade. O que ele está querendo dizer? Que antes, na época do absolutismo, tentava-se limitar o poder do rei porque o rei podia tudo. Agora, o poder é do povo, mas isso não significa que perdeu importância essa ideia de limitação. Continua sendo fundamental limitar o poder daqueles que estão criando as leis. Mas, embora essa tese provavelmente não seja contestada, e até hoje não é, certo? A gente sabe que isso é verdade. A questão prática de onde colocar o limite, como fazer o ajuste adequado entre a independência individual e o controle social, é um assunto em relação ao qual ainda está quase tudo por fazer. E isso também é verdade ainda hoje em dia. A gente pode concordar, eu acho que todo mundo vai concordar, que o poder legislativo não tem possibilidade de legislar sobre tudo, certo? Algumas coisas, quem estuda direito vai dizer que estão na Constituição, são direitos fundamentais, são cláusulas pétreas, etc., e não podem ser mexidos. Mas, mesmo quem não estuda direito, uma pessoa que seja de qualquer outra área, ou enfim, vai saber que o Poder Legislativo não pode fazer tudo. O Poder Legislativo tem limites. O Poder Legislativo deve ter algumas coisas que ele não pode decidir. Tem leis que ele não pode elaborar, seja porque são inconstitucionais ou porque ele simplesmente entende que essas leis não devem ser elaboradas. Só que, mesmo que a gente concorde em relação a isso, onde que fica esse limite? Quando que uma lei é inconstitucional? Quando que uma lei passou do limite do que o Poder Legislativo pode deliberar? Essa é a questão. A questão geral a gente concorda, mas o ajuste que ele fala aqui, onde colocar o limite, isso é algo que a gente discute hoje em dia. Isso é algo para o assunto sobre o qual a gente vai escrever um TCC, uma monografia, uma tese. Vai pegar aí alguém que fala sobre direito e tecnologia e vai discutir, por exemplo, aqui no YouTube, quais os limites que uma pessoa pode se manifestar, por exemplo, publicamente, ou sobre que assuntos, de que forma. Em relação a direitos autorais, por exemplo, eu posso colocar um trecho de uma música ou de um vídeo ou esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês de forma legal ou não, o vídeo pode ser retirado por causa disso ou não. Enfim, limites, certo? Que a gente pode rediscutir sempre, porque sempre vai haver novos fatos que vão ensejar novas discussões. Então isso já era verdade lá na época que ele estava escrevendo o livro, há mais de 150 anos atrás, continua sendo verdade hoje em dia. Ele vai reconhecer aqui, que essa questão dos limites não foi resolvida da mesma forma em duas eras e não foi resolvida da mesma forma em dois países. O que ele está querendo dizer? Passa o tempo, mudam-se esses limites, troca de lugar, também mudam-se esses limites. A gente tem diversos assuntos, por exemplo, que são pensados de forma diferente na Europa ou nos Estados Unidos ou na América Latina, porque são realidades diferentes, certo? Então, claro, eventualmente existem algumas questões que todas as sociedades podem estar de acordo, sei lá, vedação da tortura, vedação do racismo, algumas questões podem ser de acordo comum, mas qual vai ser a punição em cada um dos casos? Qual vai ser as possibilidades de defesa, etc, etc. Isso pode variar, isso tudo tem a ver com esses limites específicos que mudam de tempo para tempo, de sociedade para sociedade e assim por diante. Ele vai falar que sempre há uma classe dominante
A moralidade do país resulta em grande parte dos interesses e sentimentos de superioridade dessa classe. A moralidade entre espartanos e ilotas, entre fazendeiros e negros, entre príncipes e súditos, entre nobres e plebeus e entre homens e mulheres tem consistido majoritariamente na criação desses interesses e sentimentos de classe. Os sentimentos assim gerados, por sua vez, exercem influência sobre os sentimentos morais dos membros da classe dominante no que diz respeito às suas relações mútuas. Está dizendo, então, que essa relação entre as classes sociais faz com que haja diferentes noções sobre esses limites. As preferências e aversões da sociedade, ou de alguma porção poderosa dela, constitui, pois, a coisa principal que tem determinado na prática as regras estabelecidas para cumprimento geral, sob punição da lei ou opinião. Tá? Ele está dizendo que geralmente é a classe dominante, a classe poderosa, que determina o que é punido pela lei ou não. Mesmo que não seja pela lei, ele está dizendo o que a sociedade rejeita, no caso aqui, punição da opinião, ele está querendo dizer isso, ele está dizendo o que a sociedade rejeita em geral, ou o que até mesmo a lei rejeita, muitas vezes tem a ver com a porção mais poderosa da sociedade. E é isso que ele quer evitar. Ele quer estabelecer aqui, a gente já vai ver quando ele chegar lá, um princípio que seja universal, um princípio que ele entenda que deveria valer para todas as sociedades, independente de classe dominante. Tá? Na Inglaterra, devido às circunstâncias particulares, ele é inglês, né, da nossa história política, o julgo da lei é mais leve do que na maior parte dos países da Europa, embora o julgo da opinião seja talvez mais pesado, e há uma repugnância considerável pela interferência direta, através do poder legislativo ou executivo, na conduta privada. Não tanto devido a uma preocupação legítima com a independência do indivíduo, mas sim ao hábito, ainda recorrente, de olhar para o governo como um representante de um interesse oposto. Tá? Ele está dizendo como é que é a situação da Inglaterra. Na Inglaterra, em geral, na época dele, se prestigiava mais a liberdade, mas não por uma preferência, uma preocupação legítima, sim porque entendia-se que a monarquia ainda era algo oposto ao interesse público e, portanto, deveria se garantir a liberdade. A maioria ainda não aprendeu a sentir como seu o poder do governo ou como suas as opiniões do governo, mas, por enquanto, há uma quantidade considerável de sentimento pronta a levantar-se contra qualquer tentativa por parte da lei de controlar os indivíduos em coisas em que até aqui não estavam habituados a ser controlados por ela. E tudo isso com muito pouca reflexão, sobre se o assunto pertence ou não à esfera legítima do controle legal. Tá? Então, ele vai dizer aqui sobre esse assunto, se o que está sendo tratado na lei lá na Inglaterra é legítimo ou não, isso é feito sem que se reflita muito sobre o assunto, simplesmente é aceito porque é assim. De fato, não é qualquer princípio reconhecido pelo qual correção ou incorreção de interferência por parte do governo seja habitualmente testada. As pessoas decidem de acordo com suas preferências pessoais. Alguns, ao ver um bem para ser feito ou um mal para ser remediado, instigariam voluntariamente o governo a tomar conta do assunto, ao passo que outros preferem suportar praticamente qualquer quantidade de mal social a ter de acrescentar um mal às áreas dos interesses humanos suscetíveis de controle governamental. E as pessoas posicionam-se num ou outro campo, em qualquer caso particular, de acordo com a direção geral de seus sentimentos. Ele está dizendo que as pessoas às vezes entendem que o governo tem que controlar mais as situações, o governo tem que intervir mais, outras entendem que o governo não deve intervir nada, mas as pessoas não se baseiam no princípio. Elas sentem isso, elas simplesmente acham que isso é certo ou errado e, portanto, se posicionam. E, como a gente quer ver, o objetivo dele, ele vai falar aqui onde eu coloquei em verde, é garantir um princípio. Tá? Parece-me que, de momento, devido a esta ausência de regra ou princípio, um lado está tão frequentemente errado quanto o outro. A interferência do governo é, com frequência quase igual, inadequadamente invocada e inadequadamente condenada. Ele está querendo dizer que os dois lados, tanto aqueles que querem que o governo intervenha e aqueles que querem que o governo se abstenha, muitas vezes estão errados, porque eles estão só se baseando na sua preferência pessoal. Eles não têm um princípio, ou seja, eles não têm coerência. Esse é o problema para ele. As pessoas não são coerentes, as pessoas são a favor da intervenção do governo quando acham que aquilo é certo e são contra a intervenção quando acham que aquilo é errado. Elas não têm um princípio que mantenha a coerência delas, que faça com que elas decidam de acordo com algo que está acima da preferência pessoal. E aí ele quer aqui estabelecer o princípio. E qual é o princípio que ele vai trazer? Ele vai dizer: o objetivo deste ensaio é asseverar um princípio muito simples, que se destina a reger em absoluto a interação da sociedade com o indivíduo no que diz respeito à coação e controle, quer os meios usados sejam a força física, na forma de punições legais, quer a coerção moral da opinião pública. E o princípio de que o único fim para o qual as pessoas têm justificação individual ou coletiva para interferir na liberdade de ação de outro é a autoproteção. É o princípio de que o único fim em função do qual o poder pode ser corretamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é o de prevenir dano aos outros. Tá? Isso ficou conhecido como o princípio do dano. Tá? O que ele quer dizer? Que o único princípio que justifica que o governo,
que o Estado imponha limites à ação de alguém é que os atos de uma pessoa tenham a capacidade de causar dano a outros. Se o ato daquela pessoa tem capacidade de causar dano a outros, então é legítimo a justificação, é legítimo a sua limitação, certo? Por exemplo, um crime, certo? Um crime é óbvio que causa dano a outro. Matar alguém é um crime porque causa dano à pessoa. Roubar, furtar, causar uma agressão, uma lesão corporal, enfim, destruir uma propriedade, tudo isso causa dano a alguém. Portanto, é legítimo que o governo combata esses atos e interfira na liberdade das pessoas, certo? Tu não tem liberdade para destruir a propriedade de alguém, tu não tem liberdade para tomar um bem que não é teu, tu não tem liberdade para matar, para agredir, certo? Por quê? Porque isso vai causar dano a alguém. Esse é o fundamento que ele entende que justifica a tomada de ação, seja na forma de uma punição legal, seja da opinião pública. Continuando aqui, ó. O seu próprio bem, quer físico, quer moral, não é justificação suficiente. Uma pessoa não pode corretamente ser forçada a fazer ou a deixar de fazer algo porque será melhor para ela que o faça, porque a fará feliz ou porque, na opinião de outros, fazê-lo seria sensato ou até correto. Certo? Aqui, ele está colocando o que a gente tem lá na nossa Constituição. Se vocês olharem no nosso artigo 5º, diz lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Isso diz lá no nosso artigo 5º. Mas o que a lei pode obrigar a fazer ou deixar de fazer? Uma pessoa não pode corretamente ser forçada a fazer ou deixar de fazer algo porque será melhor para ela, porque será feliz ou porque, na opinião de outros, fazer ser sensato ou até correto. O que ele está querendo dizer? É que ninguém pode ser obrigado pela lei a fazer coisas que dizem respeito só a ela. A pessoa pode estar sendo estúpida, a pessoa pode estar fazendo uma péssima escolha, mas ainda assim, se não vai afetar mais ninguém, se vai afetar só a ela, ela tem o direito de fazer. Essa é a opinião aqui do Stuart Mill. Essas são boas razões para criticar, para debater, para persuadir ou para exortar, mas não para forçar ou para lhe causar algum mal, certo? Ó, eu, por exemplo, tomei essa Coca-Cola aqui. Né? Tomei essa Coca-Cola. Alguém pode me dizer que eu fiz uma péssima escolha em tomar essa Coca-Cola. Talvez seja uma bebida que contém alguma substância que, se eu tomar muito frequentemente, venha me fazer um mal para a minha saúde. Alguém pode me dizer que isso vai fazer mal. Mas, problema meu, certo? Uma pessoa não pode ser forçada a fazer ou deixar de fazer algo porque será melhor para ela. É problema meu se eu quero ou não tomar essa Coca-Cola. O que eu não posso, obviamente, é fazer mal para os outros. E alguém pode tentar me criticar. Vocês podem aí comentar dizendo que foi um erro ter tomado essa Coca-Cola. Podem tentar me persuadir a não tomar mais a Coca-Cola, mas não podem me forçar ou me multar ou causar qualquer outro tipo de mal. Para justificar tal coisa, é necessário que se preveja que a conduta de que se deseja demovê-la cause um mal a outra pessoa. Aparentemente, tomar Coca-Cola que não causa mal a mais ninguém além de mim. A única parte da conduta de qualquer pessoa pela qual ela responde perante a sociedade é a que diz respeito aos outros. Na parte de sua conduta que apenas diz respeito a si, a sua independência é por direito absoluta. Sobre si, sobre seu próprio corpo e sobre sua mente, o indivíduo é soberano. Né? Então ele está justificando aqui a ideia de uma liberdade individual de tudo que diz respeito à própria pessoa. Essa é a defesa do Stuart Mill e esse é o princípio que ele entende que deve estar por trás de todas as limitações possíveis, certo? Obviamente, ele está colocando o princípio aqui, como que isso vai ser aplicado na prática é complexo. E como eu falei, é isso que muitas vezes vai ser debatido em diversos trabalhos que a gente vai desenvolver até hoje em dia. Nós vivemos, por exemplo, num mundo globalizado. A ação de uma pessoa em um continente pode afetar uma ação, pode afetar outra em outro continente. Então, será que existe realmente possibilidade de causar dano ou não? Enfim, tudo está muito mais interligado hoje em dia do que na época que ele escreveu. Então, é muito mais complexo de fazer esse tipo de análise. Mas, ainda assim, ele está desenhando o princípio, ele não está aqui ainda dando exemplos. Ele vai dar exemplos a seguir, claro, exemplos da época dele, mas aí, eventualmente, a gente tem que pensar como que isso se aplicaria na nossa sociedade hoje em dia. Talvez nem seja preciso dizer que, se parte do princípio de que essa doutrina se aplica apenas a seres humanos na maturidade de suas faculdades, não estamos a falar de crianças ou de jovens abaixo da idade que a lei possa estabelecer como a da maioridade para homens e mulheres. Tá? Ele está falando que isso aqui não vale para crianças e
Acho que a maioria das pessoas concordaria também com isso. E a gente tem exemplos da nossa jurisprudência, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Por exemplo, se a gente fosse pensar na questão das testemunhas de Jeová. Tá? Vou colocar aqui uma nota. Por exemplo, a questão das testemunhas de Jeová. Tem testemunha de Jeová que, mesmo que seja recomendado pelo médico, ela não deseja receber transfusão de sangue, certo? Por uma questão moral dela, ela não deseja receber transfusão de sangue. Ela tem direito a não receber a transfusão de sangue, mesmo que ela venha a morrer por causa disso? Em geral, a jurisprudência entende que sim. Se a pessoa maior, adulta, não quer receber transfusão de sangue, a escolha é dela, certo? Ninguém pode obrigar a pessoa a receber uma transfusão de sangue. Se ela não quer, a gente pode, como ele falou ali, a gente pode criticar, a gente pode aconselhar, a gente pode debater, a gente pode achar que ela está fazendo uma péssima escolha, mas vai causar mal só para ela. Então, teoricamente, ela tem direito e a jurisprudência reconhece. Agora, se for uma criança, a criança pode escolher? O pai pode escolher pela criança? Em geral, a nossa jurisprudência entende que não, porque a criança não tem as faculdades necessárias para fazer essa escolha. Essa forma de pensar já está colocada aqui no texto do Stuart Mill e está bem de acordo com a jurisprudência atual aí do nosso tribunal, por exemplo. Então, para vocês verem como essa forma de pensar aqui não é algo ultrapassado, é algo a ser discutido ainda. Agora, se a gente for pensar na questão da vacina, a vacina não se trata apenas da própria pessoa, certo? Se trata também de outras pessoas que podem sofrer por causa do contágio com aquela pessoa que não foi vacinada. Então aí muda de figura, certo? Mas, ainda assim, quais são as medidas que o poder público pode impor? O poder público não pode pegar a pessoa à força, algemar e dar a vacina. Ele pode impedir que a pessoa faça concurso público, talvez? Não sei. Enfim, sei lá. Essa questão é exatamente o tipo de questão que ele está dizendo que muito ainda falta a ser discutido. A questão de onde que fica o limite. Tá? A pessoa pode ser compelida a se vacinar, porque se ela não se vacinar, ela pode causar dano a outro. Mas como que isso vai ser feito? Vai ser diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Vai ser diferente agora, em 2020, numa situação diferente da que era 10 anos atrás. Vai ser diferente do que vai ter daqui a 10 anos. E por isso que essas questões sobre os limites e a forma de impor esses limites continuam sendo discutidos. Porque a questão primeiro é saber, os demais sofrem algum dano a partir dos meus atos? Se eles não sofrem nenhum dano porque eu não aceito a transfusão de sangue, ok, minha liberdade, problema meu, é minha independência, que, como disse ele aqui, é absoluta. Agora, se eu vou afetar outras pessoas, aí eu posso ser obrigado. Agora, como que vai ser feita essa obrigação é uma coisa que também precisa ser discutida. O que ele vai dizer logo a seguir? É conveniente afirmar que dispenso qualquer vantagem que poderia resultar para o meu argumento da ideia de um direito abstrato, como uma coisa independente da utilidade. Vejo a utilidade como um apelo supremo em todas as questões éticas, mas tem de ser a utilidade no sentido mais amplo, baseada nos interesses permanentes das pessoas enquanto seres de desenvolvimento. Eu marquei isso aqui em azul, porque vocês podem ver um vídeo mais antigo meu sobre o utilitarismo, que a gente fez nas aulas de filosofia lá do começo do ano, tá? Que tem alguns vídeos sobre utilitarismo usando o livro do Michael Sandel, inclusive, que vai citar isso aqui, por isso que eu marquei aqui em azul, que é para relacionar com o outro vídeo. Eu vou tentar colocar o linkzinho aqui em cima, se der. E aí vocês podem assistir o vídeo sobre utilitarismo se tiverem interesse, saber sobre o que ele está falando ali. Tá? Defendo que esses interesses legitimam a subordinação da espontaneidade individual ao controle externo apenas no caso daquelas ações que cada um que dizem respeito aos interesses de outras pessoas. Se alguém realiza um ato danoso para outro, haverá, à primeira vista, razões para punir, por lei, ou, quando as punições legais não sejam aplicáveis com segurança, através da desaprovação geral. Há também muitos atos que ele pode corretamente ser forçado a realizar para o benefício de outros, tais como apresentar provas num tribunal, arcar com sua cota parte da defesa comum, ou seja, pagar impostos, né? Arcar com sua cota parte da defesa comum significa pagar impostos, porque se o país tem que se defender de outros, ele precisa que isso seja financiado e todos vão ter que pagar, porque todos têm interesse nisso. Ou de qualquer outro trabalho conjunto necessário para o interesse da sociedade, de cuja proteção ele gosta. Ou seja, se a gente vai construir algo como hospitais, escolas, estradas, ele também pode ser obrigado a contribuir,
pagar impostos também para trabalhos conjuntos necessários no interesse da sociedade. Realizar certos atos de beneficência individual, tais como salvar a vida de um semelhante ou interpor-se para proteger os indefesos de maus tratos, coisas que, quando há obviamente o dever de fazer, ele pode corretamente ser responsável perante a sociedade por não o fazer. Uma pessoa pode causar mal a outros não apenas pelas suas ações, mas também pela sua inação. E, em qualquer dos casos, ela é justamente responsável perante eles pelo agravo. Eu marquei isso aqui, ó. Coloquei que o dano também pode vir da omissão. Então também podem ser impostos deveres às pessoas, porque muitas vezes as pessoas dizem que Stuart Mill é um liberal, que tudo pode, que ninguém tem obrigação a nada, e ele não está dizendo isso. Percebam? Ele está dizendo claramente que as pessoas também têm deveres na vida em sociedade. Dever, por exemplo, de pagar tributos, dever de eventualmente colaborar com a justiça, apresentar provas, servir de testemunha, e outros deveres específicos, por exemplo, salvar a vida de uma pessoa, se ele tiver como fazer, de um indefeso, por exemplo, se ele vê uma criança sendo maltratada, ele tem o dever, um animal, certo? Então, ele não é uma pessoa assim, que defende o individualismo, cada um faz o que quer e todo mundo é livre, não importa os demais. Não é esse o pensamento do Stuart Mill. Então, muitas vezes, como eu já falei em outros vídeos, né, as pessoas falam sem ter lido o autor, pegam uma citação e acham que aquilo é tudo que o autor tem a dizer. Ele está também então, criticando aqui o caso da omissão. E já indo para o encerramento aqui do capítulo, daqui a pouco vem o próximo, capô aqui. Quando digo que afeta apenas a si mesmo, subentende-se diretamente em primeiro lugar, pois o que afeta ela pode afetar a outros através dela, e a objeção que se possa basear nessa eventualidade receberá atenção em seguida. Ele está dizendo que ele vai falar mais sobre isso, porque obviamente uma coisa pode afetar os outros de forma indireta. Então, essa é a esfera apropriada da liberdade humana. Essa esfera abrange, em primeiro lugar, o domínio interior da consciência. Tá? Ele está dando uma primeira liberdade aqui, que é a questão da consciência. A consciência é individual e ninguém pode mandar na tua consciência. Requerendo liberdade de consciência, no sentido mais lato, liberdade de pensamento e sentimento. Tu pode pensar o que quiser, sentir o que tu quiser. Tá? Ninguém pode dizer que teu sentimento é passível de punição. Sentir é uma coisa individual e tu não pode ser punido por sentir ou por não sentir. Total liberdade de opinião e sentimento em todos os assuntos, práticos ou teóricos, científicos, morais ou teológicos. Em segundo lugar, o princípio requer liberdade de gostos e objetivos, de moldar nosso plano de vida de modo a adequar-se ao nosso caráter, de fazer o que quisermos, sofrendo quaisquer consequências que daí resultem. Por exemplo, escolher tua profissão, certo? É problema teu. Quer escolher a profissão que tu quiser, quer fazer a faculdade que tu quiser, tu vai sofrer as consequências, certo? Essa questão das consequências, devia ter marcado com outra cor aqui, porque algo muito importante para os autores liberais é que liberdade significa responsabilidade, ou seja, consequências. Certo? Muito bem. Tu é livre para escolher o que tu quer fazer da tua vida, para moldar teu plano de vida, para fazer o que tu quiser, para fazer o que tu quiser com o teu dinheiro. Por exemplo, se tu quer jogar tudo no cassino, se não fosse proibido no Brasil, né? Mas se estivesse em outro país e quiser jogar todo o teu dinheiro no cassino, joga. Mas o problema é teu se tu perder, entende? Tu que vai arcar com as consequências, né? Então é muito importante isso, porque não significa que as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem e que depois devam ser salvas pelas outras. Elas devem sofrer as consequências dos atos que elas escolheram fazer. E tudo isso sem obstrução por parte dos nossos semelhantes, desde que o que façamos não lhe cause dano, mesmo que considerem a nossa conduta tola, perversa ou incorreta. Em terceiro lugar, desta liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade dentro dos mesmos limites de um grupo de indivíduos. Liberdade de união para quaisquer propósitos que não envolva dano. Tá? Liberdade de associação, das pessoas se unirem em um grupo. Nenhuma sociedade em que essas liberdades não sejam de um modo geral respeitadas é livre, qualquer que seja a sua forma de governo. Nenhuma sociedade em que elas não existam de modo absoluto e sem restrições é completamente livre. A única liberdade que merece o nome é a liberdade de procurar nosso próprio bem à nossa própria maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu bem ou colocar obstáculos aos seus esforços para o alcançar. Tá? Então é assim que ele define uma sociedade livre e estabelece o primeiro princípio dele. Nos próximos capítulos ele vai falar sobre algumas liberdades específicas, ele vai falar aqui no capítulo 2 sobre liberdade de pensamento e discussão, mas aí a gente deixa, então, para o próximo vídeo. Esse primeiro capítulo aqui foi para vocês terem uma ideia inicial do pensamento do autor, então, saberem o que é o princípio do dano e verem que, ainda que ele defenda a liberdade individual, essa não é uma liberdade sem consequências e também impõe deveres às pessoas. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido tudo e até o próximo. Tchau, tchau.